Claro, com as limitações de um iniciante ainda, mas já dá para tocar. E às vezes você vai pegando, que nem antes de eu entrar no curso, coisas. Ah, pô, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E às vezes para você juntar nisso de uma forma cronológica, né, digamos assim, mas eu que não sei nada de violino, é bem mais difícil. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Então, meu nome é Danilo, né? Eu moro em São Paulo capital, e eu comecei a tocar violino literalmente do zero. Não sabia nada. Já tenho experiência com algum com outro instrumento, né? Toco violão, toco guitarra. Toquei muitos anos da minha vida em igreja, tocava em banda na adolescência, né, e tal. Mas com violino literalmente do zero, zero, zero. Na verdade, eu nem sei quando surgiu a vontade de tocar de fato. Eu lembro que assim, eu violão, guitarra e tal, já toquei em alguns casamentos com os meus amigos, enfim. Daí do nada me surgiu assim, nossa, eu quero tocar violino. Do nada, eu acho que de repente você frequentando, né, vendo as pessoas, ouvindo o instrumento e tal. Antes de tocar violino, me surgiu uma neura por teclado, né? Eu comecei a ouvir muito teclado, muito teclado. Aí eu acho que depois do teclado eu conheci o violino, entendeu? Porque até então, pra mim era uma coisa até distante, entende? Não conhecia nada, não ouvia nada e tal. Aí depois disso eu comecei. Você Aí eu toca falei, beleza. em igreja? Você frequenta alguma igreja, alguma coisa? Sou católico. Atualmente eu não tô tocando por questões de tempo, né? Logística e tal. Mas de vez em quando surge um convite aqui, um convite ali e tal, e a gente vai. E não tem violino, assim, normalmente não tem, né, violino Não, na não. igreja. Nas missas, enfim, normalmente não. Aham, Aí é mais mesmo violão, né? Outros instrumentos e tal. sim. Enfim, aí eu. Surgiu a vontade de tocar violino, beleza. Onde que eu vou aprender a tocar violino? Porque, meu, eu não, até hoje eu não faço ideia, né, de até valor de aula presencial e tal. Eu falei, e eu morava no extremo sul de São Paulo há poucos meses atrás. Muito longe, lá que não ia ter mesmo, sabe? E aí, onde que eu vou? Aí eu fui procurando, eu baixei o canal, né? Aí eu comecei a ver os vídeos, né? Inclusive o violino que eu comprei foi de um review que você postou do canal. Vocês, enfim. Aí eu vi, falei, nossa, gostei lá, né? Tem que ter madeira maciça, valorizado por tio, que você fala um monte de vez, toda segunda-feira você fala, aí, Aí já tava sabendo tudo, né? Tudo que tinha que ter já né? sabia, já era só escolher. Né? Aí eu falei, não, vou nesse. Aí eu fui na loja, inclusive, porque a loja que eu comprei era em Guarulhos, e não é tão longe daqui, né? Eu fui comprar, comprei. Quando eu comprei, eu acho que ainda não tinha vaga ainda no seu curso. Eu tenho quase certeza que não tinha. Não sei se você lembra, mas foi assim, eu falei, eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar seguindo, vou ficar acompanhando e tal, porque fui vendo os vídeos, né, que tem no canal e tal. Aí eu comentava no Instagram, comentava no YouTube e tal. Até, não sei se você lembra, você me chamou no Instagram, né? Acho que eu comecei enfim, a participar mais ativo. Aí você me chamou, falou, ó, surgiu uma vaga aqui, nessa turma ela já começou a tomar, você quer vir? Falei, claro que eu quero, tô com o violino aqui na mão, só esperando, Tava já tudo pronto já, né? né? Falei, bora. Aí eu comecei a estudar. Isso foi no final do ano passado, eu acho. Foi bem no finalzinho do ano passado. Aí eu E aí acho que você eu já comecei a tava estudar na mais lista de. de espera, né? E aí no fim Foi, tava na lista de deu pra você espera. entrar. Aham, legal. Foi.
Aí eu comecei a estudar mesmo de fato, assim, com o curso. Acho que foi no finalzinho do ano passado pro comecinho desse, né? Porque final do ano passado, assim, começa a estar bem empolgado, né? Você quer fazer tudo, mas era bem no final do ano, trabalhando muito, né? As férias e tal. Você Aí trabalha com o quê, ô Danilo? eu trabalho com uma empresa de dedetização, dedetizadora, né? Tem 15 anos que eu trabalho lá já. Bastante tempo. Na época eu fiz um curso profissionalizante, que é Sim. famoso aqui na região, né? Aí de lá eu consegui esse emprego e tô aí até hoje, né? Hoje é perto de onde eu moro, né? Como eu falei, mudei recentemente, mas antes Você tá era. morando onde agora? Eu moro em São Paulo, capital, região de Santo Amaro. Ah, legal. Legal. É, região de Santo Amaro. Antes eu morava, não sei se alguém vai conhecer, mas região de Parelheiros, que é muito mais longe. Ah, nem eu conheço também, nunca nem ouvi falar. Daí... eu sou de São Paulo, mas eu morei na ZL, né? Eu sou da ZL. Ah, não, conheço. Tenho Então, parente lá também. não, eu Parelheiros sou. sai nos jornais quando fala do frio, porque ela é muito frio. Muito frio. Vixe. Muito frio. Agora, com o tempo, agora então você começou mais nessa virada do ano, então agora deve estar dando quase 11 meses aí de estudo decente mesmo. É, por aí. E assim, coincidência, porque assim, eu pensava assim, ah, poxa, né, eu toco violão, sei alguma coisa e tal, não vai ser difícil. Ó, me quebrei. Me quebrei assim no meio, porque é difícil. É difícil. Assim, eu até pensei, poxa, eu vou ter alguma vantagem, né, que não sei o quê. Se tiver uma coisa muito Sim. pequena, porque é um outro mundo, cara. É literalmente outra coisa. E tecnicamente, né, muito diferente, né, assim, a mesma, mas é um instrumento de corda também, e tal, usa os Ah, é dedos, outra mas é coisa. diferente, é diferente. É outra coisa. A posição aqui das mãos, dos dedos. Se você, por exemplo, eu lembro que no começo eu bati muito na tecla de encaixar o primeiro dedo, né? Pra acertar os outros. Até hoje eu faço isso, porque querendo ou não, às vezes colocando você vai, cai um pouco errado, né? Normal. Aí porque se eu colocar o primeiro no lugar errado, os outros já vão estar no lugar errado também, né? Aí no meio da nota, às vezes você tenta dar aquela ajustadinha, aí vocês vão. E ainda tem toda a questão do arco, né, que não existe arco, né, no violão, na guitarra, né, que é um outro mundo à parte Não, mesmo, né, dominar o arco é muito difícil. eu acho que o arco ainda é um pouco mais difícil, viu? Porque, assim, às vezes eu tocando, às vezes eu ainda sinto que o mesmo hoje meu arco dá uns pulinhos, sabe? E por mais que às vezes você para, não, vou fazer só aqui para achar aquela pressão, acho a pressão, eu acho que mais na hora de você começar a aliviar a pressão ou começar a colocar mais pressão nessa transição aí que eu tô, enfim, que é mais complicado. Porque de Sim, sim. fato, porque por exemplo, você tá com violão e guitarra, você tem uma palheta aqui, você tá aqui com a sua mão fazendo aqui, beleza, vai embora, né? Agora você colocar peso, colocar velocidade, é outra coisa, é outro mundo. Eu literalmente quebrei as duas pernas. E no violão, como que você começou? Você foi aprendendo sozinho assim, ou você chegou a fazer aula? Você lembra, assim, faz Sim, tempo que você toca violão? faz tempo, sei lá, 10, 15 anos, não sei, faz muito tempo. Uhum. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, meu tio, que toca até hoje, inclusive, ele morava lá em casa, na casa dos meus pais e tal. E ele ficava tocando lá, né? Ensaiando, girando. Na época era revistinha ainda. Você ia na banca de Nossa, jornal, sim, comprava a aham. revistinha das músicas, né? Ia lá e via. Aí eu acho que eu, criança, vendo ele tocar, aí, né? Acho que surgiu o desejo, né? De criança. E eu lembro que quando eu tava na escola, sei lá, sétima, oitava série, não lembro. Tinha um programa nas escolas, não sei se ainda existe, mas o nome era Escola da Família, que era atividades no final de semana na escola, que você ia, aprendia coisa e tal. Aham. E tinha aula de violão. Ai, que legal. Aí eu chamei um amigo meu na época, que inclusive com esse amigo a gente formou uma banda que eu falei depois, né? Ficamos uns anos tocando aí. Falei, vamos aprender? Falei, E vocês bora. tocavam? Tocava que estilo? Tocava rock. Tocava rock, é. Aí a gente foi aprender, enfim, aprendendo. Depois ainda fiz um tempo aí de conservatório, né? Quando eu fiquei mais velho. E, Fez bastante e hoje coisa, todo mundo pô. indo. Fez bastante coisa com o violão, pô. Não, fiz bastante coisa. Legal, legal. E você chegou a tocar violão clássico, assim, de ler partitura, Não, essas não. coisas, tal? Não. Não, assim, eu era um tipo de. Tocava violão, né? Guitarrista também.
aquele guitarrista errado. Porque assim, o Era pessoal, se o você for. guitarrista gafanhoto. É, o povo fala que é o guitarrista frigideira, que só queria fritar na guitarra, sabe? Sim. Só queria. O quanto mais rápido o solaço estava bom. Tipo. Aí depois, né, que eu fui conhecendo pessoas, eu conheci um rapaz que ele canta, né? Ele inclusive é professor de música. Eu gosto muito dele, o cara é muito legal. E ele é muito técnico, ele sabe muita coisa, né? Ele sabe muita coisa mesmo. Ele faz arranjo vocal para coral e tal, que não sei Ah, o legal. quê. Aí quando eu fui, comecei a, né, ter o contato com ele, eu falei, opa, não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é só ficar Aí sim que tocando, não você. é só ficar, né? Pá, 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 né? Aí sim vai aprendendo. Ah, seu acorde que o cara tá tocando lá, o cara tá fazendo, sei lá, mas tá num dó com sétima maior, traz o seu solo, puxando isso, pra, né, não sei o quê. Ah, legal, teve uma E noção assim aí de sim que eu harmonia comecei. e tal, teve uma noção, Aí sim que mas eu não fui chegou a ver procurar. partitura, não chegou a Não, parar. não, partitura nunca, 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 Aí nunca de você violão. aprendeu a ler partitura nesse ano mesmo, no violino. Aprendi com curso. Legal. Aprendi com curso. E como tá a leitura hoje em dia? Tá lendo fluente? Tá pegando tudo que ia rolar aí? Você lê? Não, fluente não. O meu problema é assim, que eu percebo. Quando eu tenho, por exemplo, muitas colcheias assim juntos, que você tem que pensar um pouco mais rápido, né? Aí eu acabo travando, Uhum. sabe? Inclusive, eu tenho certeza, porque posso falar que eu tenho certeza, que é, a principal coisa que faz eu travar na hora de tocar é a leitura. Porque, Sim. por exemplo, eu tô lá tocando qualquer música, C mínima, mínima, não sei o que e tal. Aí quando chega algum tipo de colcheia e tal, opa, peraí, tenho que pensar um pouco mais devagar para ver. Inclusive, eu tô no exercício agora que, que são as tercinas, né? Você Uhum. faz tercina, uma alta de um tempo, tercina, uma alta uma alta de um tempo. E assim, e minha dificuldade para fazer esse exercício é a leitura. Sim. É a No leitura. dedo sai, no controle de arco sai. O problema tá sendo a leitura que precisa ser mais Isso. rápida, né? Aí assim, aí não sei se eu tô roubando do exercício, né? Mas assim, por exemplo, eu sei que é a sequência da escala. Por exemplo, eu vejo que essa tercina, sei lá, começa com Mi, aí eu coloco, né? Vou na sequência, que aí eu só vejo tipo a última nota que vai pulando, né? Sei lá, Uhum. começa Mi, Fá, Sol, a última nota sei lá, um Ré, aí eu puxo, aí eu volto, sabe? Vou lendo assim. Sim. Porque se eu pegar pra ler notinha por notinha, o meu que bato o olho, sei que são as três notas da sequência, já vou Sim. embora, É, não, entendeu? isso, assim, não tá errado, na verdade, né? Assim, quando a gente tá num nível um pouco mais acima de leitura, a gente não lê literalmente, né, todas as notas, nota por nota. A gente passa a ler em blocos mesmo, né? Então, você Uhum. vai meio pelo desenho da figura literal, assim, né? Não só daquela nota, né? Você vai, tipo, você tá, assim, uma sequência subindo e tal, você já sabe quais são as notas, já sabe até onde vai, sabe que é uma tercina, que, né, que vão ser três notas, então você sabe que vai ser Aham. só aquelas notas. Então, no Aham. geral, é uma leitura mais dinâmica mesmo. Mas não pode deixar ficar assim tão automatizada desse jeito a ponto de não pensar nas notas, porque aí vai que não seja necessariamente, né, as três notinhas na sequência. No exercício, beleza, né? Mas É, nesse eu sei que é. e numa música aí que estiver rolando, né? Se fosse Aham. outras notas diferentes, né? Ia exigir um pouquinho mais. Mas realmente, a maioria das vezes, né, quando a gente trava, é exatamente por isso, por travar na leitura, né? Não é uma questão de tocar, né? Muitas vezes é porque travou na leitura. Então eu sempre falo, né, que é importante, sempre que estiver tocando, todas as notas que você tocar, você tem que estar pensando nelas, pensando no nome da nota. Então, assim, não pode tocar uma nota sem saber que nota que você está tocando. Então, tô tocando do, ré, mi, aí é sol, ré, mi, fá, si, sol, lá, si, do. Tem que pensar em todas as notas, realmente pensar, né, assim, Uhum. pra não tocar nenhuma sem saber o que que tá rolando. E você sentiu diferença, assim, de quando você viu essa estrutura melhor, né, agora no curso, com tudo mais, tanto de partituras, ou da parte técnica mesmo do violino, que você viu que, pô, existe um caminho para ser feito, né, e não qualquer Sim. coisa, né? Você sentiu isso? Hum. Claro que sim, porque inclusive eu não acho que eu tô estudando há muito tempo, né? Que eu falei, aí dá 10 11 meses aí, né? Sim, é um Mas, por tempo exemplo, curto até, é um tempo curto. é, mais umas partituras fáceis na internet, eu vou lá, pego, se não for difícil, eu consigo tocar, sabe? Claro, com as limitações de um iniciante ainda, mas já dá pra tocar. E às vezes você vai pegando, que nem antes de eu entrar no curso, coisas. Ah, pô, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e às vezes para você juntar nisso de uma forma cronológica, né, digamos assim, eu que não sei nada de violino, é bem mais difícil. Sim.
E agora o resultado é muito mais satisfatório, né? Assim, óbvio que não vai estar perfeito, mas vai sair alguma Né? coisa legal, né? Não vai sair aquele negócio horrível, né? Que sai quando você tá Né? ali só fazendo de qualquer jeito, né? Teve uma vez que eu tava até tocando aqui, estudando, né? A minha esposa viu assim, tava aqui do lado. Aí ela tocou, ela gravou, né? Eu nem vi. Aí quando eu fui pegar, eu falei, nossa, sou eu mesmo. É, inteligência artificial, né? Agora Né? tá em alta agora. Não, legal. E que você tem aproveitado dos plantões, das coisas, tem participado, como que tá aí? Você acha que é valioso, não é valioso, é bom, não é bom participar das aulas, ou o suporte lá comigo, mandar os vídeos, quanto isso é importante para você? Eu sei que você manda muito vídeo realmente, que tá sempre Né? corrigindo alguma coisa. Mas quanto importante você acha que é isso nesse seu processo, assim, até para ter aprendido mais rápido, assim, né? Então, isso, por exemplo, nenhum das aulas que a gente tem ao vivo, né, da cada 15 dias, e assim, até legal que tem algumas outras pessoas. Eu lembro que numa das aulas, eu lembro qual, que tinha um rapaz que ele tava mais, né, na caminhada, era mais experiente. Aí ele falou assim para os iniciantes, falou, gente, vocês que estão começando agora e tal, não fica com vícios, vai tirando suas dúvidas e tal, porque eu tô com muito vício agora que para tirar tá sendo ruim. E às vezes eu peguei isso pra mim, sabe? Porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa, aí eu falo, putz, eu não tô conseguindo fazer exatamente como tá na aula. Será que eu tô fazendo errado? Será que eu vou criar um vício que vai me ferrar, né, depois? Vai me trazer dificuldades aí depois? Aí eu, ô professor, e aí? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado? É a melhor coisa, né? Já para poder sanar o problema antes do problema ser um problema mesmo, né? Né? Não, legal. Mas no geral, realmente, eu tenho visto, né, pela sua evolução dos vídeos e tal, pelo tempo que você tem, tá indo muito bem, cara, assim, tá indo muito bem, tá bem consciente, assim, né, que é Uhum. uma dificuldade, né, de quem tá, assim, nesse processo iniciante, assim, e tal, é Sim. ter essa consciência do processo e criar realmente, sabe, assim, pô, isso aqui é assim, isso é assim, sabe, e isso se tornar um pouco mais natural aos poucos, né, então vai acontecendo mesmo. Durante o processo, assim, vão surgindo várias dificuldades, né? Ah, tem uma dificuldade, sei lá, com o primeiro dedo, tem uma dificuldade com o quarto dedo, tem uma dificuldade com o marco que treme muito, enfim, aí conforme o tempo você vai, né, desenvolvendo e vai aprimorando isso. Hoje eu tô com acho que duas ou três dificuldades que eu acho que quando eu passar disso, eu tenho certeza que eu vou conseguir tocar um monte de coisas aí que eu quero Uhum. tocar, sabe? O que você Eu sente que é a tô, sua maior dificuldade, assim, hoje? por exemplo, o senhor sempre fala nas aulas que a gente precisa colocar, por exemplo, eu vou fazer um ré lá na corda lá, por exemplo, colocar os três dedos juntos, né? Tanto isso em todas as cordas, né? Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade, eu já te falei isso uma vez, o senhor até me falou, com esses dois dedinhos aqui, ó. Uhum. Por exemplo, se eu preciso fazer um dó na corda lá, eu tenho uma grande dificuldade de colocar esses dois dedos juntos, entendeu? Os dois, o meu problema são esses dois primeiros dedos. Porque assim, eles caem juntos, só que eles abrem um pouco. E esse pouco que abre, a gente sabe que tá Sai desafinado, desafinado. entendeu? Aham. Sai desafinado. Aí eu fico pensando, poxa, será se eu vim. Até uma pergunta, será se eu vim colocar primeiro, né, o dedo do meio com a referência do outro atrás, né? Sei lá, aí você vai querendo criar hipóteses, entendeu? De como você vai fazer. Enfim, mas uma das dificuldades é essa. Por quê? Porque, poxa, sai desafinado. Isso não som lá, mas eu vou pegar outro, tipo, pegar um Fá natural, por exemplo, né? Na, Bem na corda juntinho Ré. também os Aí esse dedos. tantinho sai desafinado. Aí, como esse tantinho sai desafinado, se eu for para um Sol na frente, já vai sair desafinado. Ao contrário, por exemplo, antes eu tinha dificuldade de fazer esse dedo separado com esses dois juntos. Hoje eu já consigo, peguei e colocar os três dedos juntos, entendeu? Então, beleza. Nas escalas que são assim, por exemplo, já sai legal. Agora, por exemplo, escala de dó que eu tenho os dois juntos, né? Escala de sol que eu tenho o dó lá, né? O fá Uhum. sustenido já sai separado. Aí já sai melhor. E eu acho que esse é uma das coisas. E uma outra coisa que eu quero corrigir, eu já sei o que fazer, né? Só que às vezes você tocando e tal, você não fala, o controle do arco. O senhor já me deu essa dica, por exemplo, que quando você tá passando o arco, você, por exemplo, às vezes você inicia a nota um pouco mais lento, vai um pouco no meio, você puxa um pouco mais de arco para dar aquela, né, aquele brilho a mais, né? Uhum. Aquela ênfase na nota, não acabar uma nota puxando o arco, que é uma coisa que eu Sim. faço Uhum. bastante, entendeu? Sei. Então, assim, isso pelo menos eu sei o que fazer. Agora, esses benditos dedinhos aqui, ó, Sim. estão sendo a Sabe, minha maior sabe que dificuldade. assim,
óbvio que o ideal realmente, né, é na hora que colocar já cair junto, né? Igual antes não caía o segundo e o terceiro e hoje cai. Esse é o ideal. Mas pode Uhum, acontecer de, não caiu precisamente junto. Mas então corrija o mais rápido possível, né? Assim, o melhor cenário é esse. Não é o cenário que você acerta uhum. 100%, mas é o que você corrige o mais rápido possível sempre que acontecer alguma coisa. Então, atualmente eu faço isso. Aí eu tava até pensando, poxa, será que isso tá realmente certo? Entende? É, tem Mas que ser pensado, atualmente, tem que ser pensado, assim, né, pra tentar realmente cair junto. Mas se não caiu, corrigir o mais rápido possível. Mas o ideal realmente é, pá, colocar os dois juntos mesmo, né, assim, é. trabalhar pra isso. Aí a última coisa que eu, né, que é a minha dificuldade hoje é que eu te falei, a gente conversou sobre isso, que são as notas bemóis ou fá natural da primeira Uhum. nota, né, de cada corda. Só até me passou um exercício e tal. Sim, pra voltar um pouco mais o dedo pra Isso, baixo. isso. São essas coisas. Eu acho que quando eu corrigir isso, nossa, eu vou conseguir tocar várias Sim, porque músicas. vai desbloquear, né, uma série de coisas que vai utilizar em outras músicas, em outras tonalidades Exato, e tal. Então, exato. realmente é importante. Exatamente. Essa extensão para trás, né, de conseguir levar o dedo também para trás sem mexer os outros, né, assim, para essas Sabe o que notas naturais, bemol e tal. eu tava fazendo assim, por exemplo, não sei se é certo, eu tô na escala de Fá natural, né? Eu tô vindo na corda Mi, tô vindo, sei lá, tô vindo com Sol, Fá natural. Aí, por exemplo, eu tenho que tocar já um Ré, né? Aí eu consigo pegar de repente, tô no Fá, já ir pro Ré. Eu tenho essa abertura que sai legal. Só que aí eu vou pro Ré, coloco um Mi no quarto dedo, volto pro Dó no segundo dedo, aí tem um Si no primeiro dedo, entende? Aí, por exemplo, esse Si, eu tô trazendo ele na hora que literalmente eu vou tocar. Porque se eu trazer ele quando eu tô tocando Ré, por exemplo, lá eu sinto que minha mão mexe. Uhum, sim. Entende? Tô errado? Não tem problema. Não existe um momento certo, né, para fazer essa mudança. Você tem que usar realmente a referência do dedo ali, né? Então, por exemplo, tô tocando lá o Fá natural na corda Mi. Tô lá o Fá natural na corda Mi. E eu quero Uhum. tocar o Ré na corda Lá, né, que é o terceiro dedo. Eu vou manter o primeiro dedo na corda Mi e vou montar os dois outros, pensando na distância, né, a partir daquele Sim. dedo, colocar os dois outros na corda Lá. Beleza, então tocou Uhum. Fá, Ré. Então você tá com dois dedos na corda Lá, um dedo na corda Mi. E aí, se a próxima Isso. nota, por exemplo, é Si, vamos supor que fosse, né? Fazer um Aham. arpejo praticamente, né? De Fá, Ré, Si, com Si bemol lá embaixo, né? Então, se fosse isso, não precisa necessariamente já mudar o primeiro dedo enquanto tá tocando Ré. Mas ele tem que Uhum. chegar lá em algum Sim. momento, né? Assim, antes de precisar dele. Então, não é que Sim. ele não vai na hora que vai tocar, porque senão também vai ficar ou atrasado ou vai sair aquele som assim, tará, tará, né? E não é isso que tem que sair, né? Então É. ele tem que entrar um pouquinho antes, pelo menos, né? Mas não tem Uhum. um tempo exato, não é assim, não, que enquanto eu tô tocando Ré já tenho que mudar e pensar, assim, não existe um tempo certo para isso, mas precisa Uhum. ser antecipado esse movimento. Então aproveitar, né, a referência de um dedo para montar os outros na outra corda, mas depois, quando Uhum. precisar daquele dedo, ele tem que já ter Eu tenho que estar voltado lá. para aquela corda também, né? Ah, então beleza, não tô tão errado assim. Isso. E só para a gente finalizar aqui, como que você organiza seu tempo de estudo aí hoje? Como que você faz? Quanto tempo você pega pela semana e tal? Como que é? Vamos lá. Eu tento estudar sempre de segunda a sexta. Final de semana pra mim, algumas pessoas imaginam que seja mais fácil, mas pra mim é mais difícil, entendeu? Então, por exemplo, eu chego em casa do serviço, né, faço o que tem que fazer e eu tento estudar pelo menos uma hora aí por dia, porque eu realmente eu lembro que lá no começo a gente conversou né, ficou para mim que esse é um tempo bom por dia para estudar, né? E eu tento fazer isso. Dá todo dia? Dá de segunda a sexta? Claro que não, né? Por, tem dificuldades, às vezes não dá, que nem esses dias eu tive que, né, sair para médico e tal, não tem como todo dia, né? Mas é o que eu tento, sempre, sempre. Aí, por exemplo, hoje, quando eu morava em casa, né, aí, poxa, aí eu podia estudar 11, 9 da noite, meia-noite, que não tinha problema. Hoje eu moro em apartamento, né? Aí eu tenho a surdina, Sim, salva bastante, salva bastante. né? Que aí quando eu preciso passar um pouquinho do horário, uso a surdina e continuo para Legal. colocar a minha hora por dia. Eu até acho que para mim uma hora é legal, porque, por exemplo, se você passar muito de uma hora, aí eu acho que já começa a ficar meio maçante, Cansativo, né? sabe? Cansativo mesmo. Aí chega uma hora que você não tá nem assimilando o que você está fazendo. Sim. Pelo menos eu sou assim. Aí eu Não, paro, mas não. realmente, assim, ou assim, para quem tem mais tempo disponível, né, e estuda por mais tempo,
eu sempre recomendo fazer algumas pausas no meio, né? Então, não fazer diretão, assim, ah, mas eu posso estudar 2 horas. Mas você não precisa estudar 2 horas seguidas ali até o final, sabe? Porque assim, você perde o foco no meio, começa a pensar É. na morte da bezerra lá, e aí já não faz mais sentido, você não tá mais prestando atenção, né, no estudo mesmo. Então, normalmente, para quem tem mais tempo do que isso, eu falo assim, ah, estuda ali, sei lá, 25 minutos, faz uma pausa, 5 minutos. Aí você vai lá, mexe no Instagram, mexe no TikTok, mais 5 Aham. minutos, sem, não mais do que 5 minutos. Aí depois volta, mais uns 20, 25 minutos de estudo, ciclo de pausa, e vai fazendo assim, sabe? Porque se você vai diretão, realmente é mais difícil, né? De manter o foco ali do que tá fazendo, né? Então, mas assim, 1 hora é um tempo bom, é um tempo bom de estudo. Uhum. Realmente, assim, é o tempo excelente para quem tá e quer tocar violino, mas assim, no nível, ah, pô, quero tocar legalzinho, quero tocar minhas músicas, tocar minha parada, tocar na igreja, tocar onde for, né? 1 hora é um tempo bom realmente de estudo. E dá resultado, né? Você tá vendo aí que mesmo que, querendo ou não, né, assim, o primeiro ano de violino é muito pouco, né? Assim, ainda é muito pouco, né, para se pensar em tempo, né, de aprendizado. O violino é É, ingrato, né, assim. né, eu lembro que quando eu fui fazer inscrição pro curso, tinha uma pergunta que falava assim: Ah, como é que você acha que você vai estar depois de 6 meses, que não sei o quê? Aí eu coloquei: Não, eu acho que eu vou estar tocando algumas músicas, vou estar não sei Ela tá o quê e tocando tal. tudo, tô tá tocando tudo que eu quero já. É, não, mas realmente o violino ele exige um pouco mais da gente, né? Assim, de persistência, de paciência e tal. Então, é aquela coisa. Isso eu acho que em tudo, né? Quanto mais o esforço, eu acho que, até a sensação de recompensa é melhor, né? Sim. Porque, por exemplo, você já falou isso em algumas lives, por exemplo, ah, quantas pessoas você conhece que toca violão? Eu sou uma das pessoas, conheço muita gente. Quantas pessoas que tocam violino? Eu conheci acho que uma pessoa aqui no prédio que eu conheci Por do nada, acaso, sabe? Que né? por acaso. Então, e sim, é legal, né? Que você de repente, poxa, você fazer parte disso, entende? Eu quero, eu realmente quero. Eu tenho um objetivo legal, porque assim, eu gosto muito de música, né? Gosto muito de música. Não é o meu trabalho principal, mas é um hobby que eu gosto. E eu quero, de repente, não sei se eu já te falei isso, eu quero chegar um dia pra tocar mesmo, sabe? Algum evento, formatura, casamento. Legal. Meu objetivo principal é isso, entendeu? Tanto é que eu tenho alguns amigos que tocam mesmo, estão tocando até os casamentos. Falei, e Danilo, É, já já tá tá no tocando? Eu falei, caminho aí, ó, já tá no caminho, não. já tem os contatos, já tocou em banda, pá, já tem a parada, é só subir de nível agora. Eu quero muito. Realmente, hoje eu acho que é um desejo que eu mais quero é tocar bem, Legal, aprender legal. de verdade. Bora lá, então vamos ver como que tá essas Eita, tocadas tudo aí. eita, professor, calma aí, que agora eu até tô suando aqui já. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas.
Eu vou tocar uma música uma música que eu gosto também há muito tempo. Acho que eu não te mostrei ainda, mas ela tem aquelas dificuldades que eu falei, que Tá. tem uma nota bemol, tem um ré bemol aqui, tem um dó sustenido e tal. Até pra ver, né? Pra absorver. Vamos lá. Você consegue ficar um pouquinho mais afastado e abaixar assim um pouquinho a câmera só pra ver Consigo, o violino? consigo. Melhorou? Boa, top. Tentar, né? Boa, boa, legal, legal. Como que chama essa música mesmo aí? Eu já ouvi essa música. Greensleeves. Greensleeves, isso. Eu não lembrava o nome da música, mas eu já ouvi essa música. E você vê que legal, né? Assim, a gente chega aos pouquinhos, né, nesse nível, né? De conseguir ler umas músicas. Tipo, eu não ensinei essa música no curso, É, não, mas. essa eu aprendi e peguei um monte na internet. Exato, exato. É legal, né? Ver isso acontecer. Que, pô, tá funcionando, né? Tá entendendo, né? Como fazer as coisas. Deixa eu abrir uma partitura aqui dela. Pra achar alguma. Bora lá. Essa aqui eu peguei um arranjo aqui, mas é que tá na mesma tonalidade, só pra poder falar, Aham. né? Então, o que que a gente tem que pensar? Quando a gente não tem, né, escrito ali as arcadas do violino, porque não foi um arranjo feito para violino e tudo mais, tal, né? A gente tem que pensar de alguma forma que as arcadas contribuam para a parte musical. Então, assim, no geral, a afinação tá boa, tá funcionando, tá legal. Teve ali aquele negócio do ré sustenido para baixo, né? E aí ainda sinto que mexe demais a mão, assim, né? Tem que fazer, tipo, a mão inteira tem que ir lá e depois voltar, né? Deixa Então, eu só aproveitar esse gancho que o senhor tá falando, que assim, ó, deixa eu, já pra, deixa eu fechar aqui só pra ver você em tela cheia aqui. por exemplo, ó, o que que eu sinto? Quando eu vou pegar pra fazer um bemol aqui, percebe que é como se minha mão ela saísse do reto que precisa ficar e viesse, tá vendo, ó, que ela meio que sai do giro de lâmpada, entende? Sim, E fica com um pouco mais assim, ó, claro que eu tô exagerando aqui, né? Mas eu sinto que acontece isso. Tá vendo, ó? não Por é pra exemplo, acontecer, né, na verdade, mas acontece no seu caso aí. Deixa eu pegar o violino aqui que posso mostrar. O grande lance, né, realmente é pensar um pouco mais de mobilidade nesse primeiro dedo, sabe? Que ele ainda me parece que o seu dedo tá muito preso, assim, sabe? Com a uhum, mão inteira, sabe? Então, você realmente pode fazer mais daqueles exercícios. Eu falei, né, de fazer esse exercício do primeiro dedo, né, de escorregar sim. o dedo ali e tal. Mas realmente pensa em fazer mais isso, né, para conseguir, por exemplo, você ouve aí o som do violino normal, né, ó. Beleza. Então, para sair do mi ré, ó. Tá vendo? Você pode até mexer um pouquinho o segundo dedo junto, de repente e tal, porque não tá na corda, né, ó. Uhum. Mas, É, eu percebo que o senhor mexe só o dedo, literalmente, mas quase, não, né? não fazer assim, né? Não mexer a mão. Isso aí não pode acontecer, não. Então realmente pensar, deixa eu ver onde que é o treco aqui. Aqui, né? 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 Então precisa ser um pouco mais fácil fazer esse movimento do que ter que mexer tudo, né? Assim, então, mas isso como que eu consigo? Praticando mesmo lá, né? Uhum. Liga, sei lá, o metrônomo, né? Lá, cadê o metrônomo aqui? Liga o metrônomo lá no 60
E pode fazer de repente em colcheias para ficar difícil. Ah, é que eu mudei o sonzinho aqui do metrônomo. Calma aí, só mudar o som do metrônomo. Esse aqui que eu gosto? Não. Este. Então, na hora de fazer, você pode começar fazendo tipo semínima. Mas tentando mexer o mínimo possível, mais ágil, né? Sim. Assim, o dedo escorregando na corda, mas com agilidade, né? Pra realmente Uhum. chegar lá, não ficar aquele negócio assim, né? Tipo, né? Não é isso, né? Não é o glissando, é ter duas notas. Então, É. e depois fazer como colcheia, né? Mas realmente pensar que é só o mínimo possível de movimento, né? Assim, que vai acontecer na mão ali e tal, para fazer isso acontecer. E aí isso vai dar pelo menos uma certa liberdade desse movimento, né? Uhum. Mas não pode mexer as outras coisas, porque senão você mexe a estrutura da mão e aí vai mexer em todas as distâncias de todos os É dedos, isso que né? está acontecendo. Inclusive tem ali uma coisa difícil de afinação que você já sacou como fazer, né? Que é depois que tem essa parte, né? Aí você tava com o quarto É, dedo aqui, é, que é uma coisa difícil, porque é uma nota meio solta no meio do nada, né? é. Aqui tá sustenido, aí você perde totalmente a referência, aí você faz o dó sustenido com o quarto dedo. Tá legal, tá legal. Obrigado. O... Então, o que que dá pra fazer, por exemplo, pensando violinisticamente, o que que dá pra fazer pra evitar esse tipo de coisa, de tipo, esses movimentos, às vezes pode sair, tipo, esse glissando, né, de fazer, tipo, né, sai meio, né, para não sair isso, o que a gente pode fazer? Dá pra usar o quarto dedo também ainda, pra fazer o ré sustenido com o quarto dedo. Então, nesse aqui não faz muito sentido, porque tá na mesma corda, tentar aproveitar é bom. Aham. Beleza, agora aqui dá pra fazer no quarto dedo. Pra não precisar Entendi. fazer uma coisa diferente, entendeu? Mas Aham. assim, é só uma questão de pensar mais violinisticamente falando, né? Sim. Então, isso acontece também depois, cadê? No ré, do ré mi também, né? Pra não precisar ficar naquele, Hum, né? Então, aí você faz aqui. E aí o mi praticamente não sai do lugar. Você pode manter ele, montar os outros e volta pra ele, entendeu? sim. Entendi. Então, já que tem uma mudança de corda, já que vai ter que mudar mesmo para fazer o dó, então de repente pode ser uma boa usar o quarto dedo nesse caso, né? Agora no outro não, né? Se faz esse não necessariamente precisa ser com quarto, porque eu vou fazer a mudança só para tocar ele, né? Aham. Né? Então aí não é tão legal, mas toma cuidado só com esse negócio do glissando, para não sair né? Para não sair assim. Mas dá uma trabalhada nesse movimento do primeiro dedo. No geral, a afinação rolou bem. Agora, a gente precisa pensar, ainda falando, que é uma coisa que você já falou, inclusive, que a gente já conversou sobre também, que é essa finalização da frase, né? Então, isso como a gente faz violinisticamente falando, né? Como que a gente faz parecer com a voz, né? Igual você tem lá seu amigo que canta. Como que você faz para o violino parecer que está cantando? A gente precisa construir essas frases, né? Então, essa música, por exemplo, eu nem sei, eu acho que essa música não tem uma letra, né? Não sei, Eu acho que não. eu, Acho que pelo menos, não. nunca ouvi ela cantada. Eu sempre Nem ouço eu. ela instrumental. É É. uma melodia medieval, um negócio lá e tal, né? Mas se fosse cantar, né, a gente pensaria assim. Né? Seria meio que o final da frase seria esse tarará. E aí recomeça igual no começo de novo. E aí muda o final da frase. Aham. E aí vai para outra frase. Aham.
Então, assim, a gente tem pequenas frases, né, nessa música. E aí, no violino, sempre que a gente for pensar em final de frase, o ideal é a gente fazer que o final de frase, que normalmente são notas mais longas, que acontece aqui também, né? Tipo, mi, sol, lá, si, lá, fá, ré, mi, fá, sol, mi, ré, mi, fá, ré, si. Né? Uma nota mais longa, um pouquinho, né? Dois tempos. E aí depois volta. E então, sempre que, já que são notas mais longas, normalmente, o final de frase, a gente tenta fazer que esses finais de frase acabem para baixo no arco. Porque é mais fácil fazer esse diminuendo, esse som assim, pam, com o arco para Ah, baixo. Então, quando você toca, por exemplo, o si, é mais fácil fazer ele sumir quando a gente tá com o arco para baixo, do que fazer o contrário, assim, né? Dá pra fazer, você viu? Mas só que é mais difícil, porque aqui é muito pesado, né? sim, Então, sempre que a gente entendi. pensa nesse, sabe, esse fade out, né? Que a galera fala hoje na edição de coisa e tal, né? Mas isso na música se chama diminuendo, com E mesmo, porque é do italiano, né? Então, esse diminuendo, no violino, sempre com arco para baixo, isso vai ajudar bastante. Assim como o crescendo, que é o crescendo, né? Vai ser com o arco pra cima, porque naturalmente o som sai assim, né, ó. Naturalmente, se eu não fizer muita coisa, o som já sai assim, já cresce natural. Então, pra fazer o crescendo, normalmente a gente faz pra cima, porque aí ele já cresce sozinho, só porque aqui já fica mais pesado. E o diminuendo sempre pra baixo, que a gravidade ajuda com o controle do peso do arco, né? Então, Legal, não sabia. Faz aí, tá vendo? sentido por causa do peso do arco, Exato, né? exato, exato, exato. Mas é sempre aprendendo. Você tá aí, tá começando essa caminhada no violino. Né? Então, quando a gente pega um arranjo assim de uma música aleatória, né? Tipo, é pra piano, é pra, sei lá, pra qualquer instrumento, pode ser. Não tem as arcadas do violino marcado. Mas aí você pode pensar de alguma forma para construir essa frase musical de acordo com as suas arcadas. Então, quando é um arranjo, uma música assim, você tem liberdade de fazer uma nota ali ligada, de repente, sabe? Mesmo que não está ligada. Então, para fazer isso, por exemplo, como eu começaria essa música? Essa música começa com o arco para baixo ou para cima? Aí eu começo pra baixo. Exato. E eu não começaria para baixo, eu começaria para cima. Por quê? Olha só, deixa eu mostrar aqui na partitura. Mas é normal, todo mundo passa por isso. É que você ainda tá nesse momento inicial ali e tal, né? Aham. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê uma música, deixa eu dar um zoom aqui ainda a mais, pra gente focar só nessa primeira frase aqui dela. Quando a gente vê aqui, por exemplo, esse começo com uma notinha e já vai para a próxima aqui, que é no outro compasso, né? Então, onde que está o primeiro tempo mesmo? No sol, não no mi, né? O mi, na verdade, nesse caso é o que a gente chama, que é um compasso que começa, que não é tético, não é o compasso que começa no primeiro tempo. Ele começa Uhum. na anacruse. Então, ele é um compasso anacrúsico. Ele está preparando para o que vem depois dele. Então, o mi é só uma preparação. Pam, pam, né? Se a gente for cantar isso dando ênfase em algum lugar, a gente daria no sol, não no mi, né? A gente não canta mi, sol, lá, si. Não faz sentido, né? Mas quando eu É. canto mi, sol, lá, si, tá vendo? O si também é forte, por quê? Porque ele tá no começo do compasso. Si, do, si, lá, fá, ré, mi, fá, sol, mi, ré, mi, fá. Você vê que sempre cai no começo do compasso. Essa ideia do ritmo, né, da música. Então, para fazer isso acontecer no violino, como o mi é só a preparação e eu quero fazer ser mais enfático no sol, que é o começo do compasso, onde que eu tenho que ir com a direção do arco no que é mais enfático? Para baixo. Então, se eu só tenho uma notinha antes do sol, então essa vai ser para cima, porque eu só tenho a opção de tocar para cima e para baixo. Então, eu começo para cima para fazer cair no ritmo certo, ó. Né? Só que aí depois fica meio torto, porque aí tem esse aí fica invertido. Se eu ficar assim, e aí fica assim, e aí fica pra cima agora. E aí fica tudo invertido, então não fica legal. Então eu posso fazer desse do si ser ligadinho, pra continuar na mesma ideia. E aí ligar o mi fá também.
E aí o final da frase deu pra baixo, sabe? Sim. Ah, mas é errado se eu tocasse separado e fizesse pra cima, tal. Não é errado. Mas você tem liberdade de fazer isso porque você tá tocando um Uhum. arranjo de uma música que é uma música que não é de ninguém. Acho que nem deve ter um compositor, porque é aqueles negócios que é medieval, que alguém escreveu lá atrás e aí vira tradição e aí passa pra um, que passa pro outro, que passa pro outro. Aí no fim todo mundo conhece a melodia, mas não sabe quem é o compositor disso, né? Assim, porque é muito antigo, é um negócio muito antigo. Não é tipo, o concerto de Mozart, entendeu? Então, é outra coisa. Então você tem certa liberdade, assim, né, de mudar isso. Mas daria pra tocar tudo separado? Daria. Começando pra cima, né? E aí, alguma hora ele vai voltar, ó. Só que depois fica estranho de novo. E aí já cagou tudo no final da frase. Porque aí ficou pra cima, não deu legal. Então, em algum lugar vai ter que ter algumas alteraçõezinhas para que esses tempos fortes, né? Que isso aqui é quase como se fosse pensar, apesar de ser escrito como, né, 3 por 4, né? Um, dois, pam, pá, 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 pá. Mas ela é um pouco mais andada, né? Um pouco mais rapidinha, assim, né? Pam, 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 taran, tan, 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 taran, tan, tan, tan. Então é quase como se ela fosse uma pegada meio de uma valsa mesmo, que é composta com um compasso composto, né? Um, dois, três, um. É como se fosse um tempo só, mas dividido em três, né? Então, Uhum. o pensamento, né? Então, para isso, esse ritmo precisa ser sempre forte nesses lugares. Pam, 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 param, pam, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 né? Então, por isso que é importante a gente entender um pouco mais, né? Não só de nota e ritmo, mas de violino mesmo, né? De entender o que fazer com o violino, né? Eu acho que no começo, não sei se todo mundo é assim, mas eu, principalmente, eu ficava muito preocupado. Com a nota, essa afinação vai sair boa, porque qualquer coisa que você toca desafinação é feio, né? Então no começo, que agora, ainda agora, preocupava muito, tem que sair afinado, tem que sair. E talvez não devesse ser somente essa preocupação, né? É, Porque, por não, assim, exemplo, não, mas no começo tem que ser mesmo, porque né, tocar é, desafinado tá tudo errado, né? Não adianta né? nada fazer tudo certo, né? Imagina tocar um negócio, não, vou tocar com a frase e tal, aí você toca. Aí não adianta nada, né? Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Mas sabe o que é interessante? Conforme você vai vendo outras coisas, você vai vendo vídeo das pessoas tocando e tal, você vê que esses detalhes, os detalhes deixam muito mais bonito as coisas, né? Por exemplo, Sim. eu vejo algumas músicas, principalmente música lenta, quando o pessoal vai começar a tocar, eles começam com arco lento, dá uma puxada para dar uma enfatizada na nota, ou então Uhum. acabam com o arco, vai diminuindo a velocidade do arco, tanto de modo. Acho que esses detalhes deixam muito mais bonito as coisas, Sim, né? que é E a como você falou, música, né? A música é isso, né? Assim, é que a gente, no começo, a gente precisa mesmo se preocupar com a afinação e com o ritmo, que já é difícil demais, né? São duas é coisas muito, difíceis. e muito. Mas depois que passou disso, depois que você, sabe, firmou afinação e ritmo, não acabou não. Não é assim, agora, isso aqui, muitas vezes a pessoa acha que é só isso. Só que aí quando vai tocar, aí não tem sentimento, não tem música, fica aquele negócio robótico, né? Tipo assim, É. estaria tudo bem tocar assim, né, ó. Tá tudo certo, tá ali o ritmo, tá as notas, mas
falta alguma Falta alguma coisa, né? coisa, né? Tá parecendo um exercício, né? Parece assim um negócio assim, só mecânico, né? Assim, e a música não é isso, né? Assim, é só pensar, sempre que você tiver dúvidas de como deveria ser a música, canta, porque cantando a gente sabe fazer. Então, ninguém canta assim. É. Ninguém canta assim. Então, assim, primeira coisa é pensar como eu cantaria essa melodia aí. Ah, mas nem é uma música cantada. Tudo bem, mas é só para entender como seria, né? Assim, a melodia disso numa frase musical, até pela respiração, né? Que a gente precisa respirar para cantar, né? Para tocar violino não. Mas aí isso, às vezes a pessoa acha que, então o violino eu posso fazer de qualquer jeito, e ligar uma coisa na outra e vai, e só vai. Mas não, a gente precisa reproduzir isso, né? Assim, todo instrumento musical foi feito para ser uma forma de reproduzir a voz humana. Então, a gente precisa buscar referências para trazer essa música, esse tipo de música para o violino, né? Então, quando a gente vê essas diferenças, e como que eu faço isso tecnicamente? Com diferença de velocidade de ar, com aquilo que você falou, tipo, um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de pressão, ou menos velocidade, menos pressão, e aí eu consigo construir uma frase, né? Normalmente, assim, pra gente, assim, a regra básica, assim, bem básica, não é 100%, mas 98% das vezes, a frase vai seguir a melodia. Então, deixa eu colocar aqui de novo aqui na tela. Se a gente fosse pensar, aqui não tem escrito, assim, tem escrito aqui, ó, mezzo piano aqui no começo, né? Esse MPzinho aqui significa a dinâmica, que é mais ou menos, não é nem tão forte, nem tão fraco, né? Beleza. Mas só Uhum. tem isso. Mas não é só tocar tudo isso da mesma intensidade. Então, normalmente, a dinâmica, a frase ali, dinâmica, né? Ela segue a melodia. Então, se aqui ela tá subindo, tá vendo? Ela sobe do mi, sol, lá, si, do. O do é o mais alto. E aí volta. Si, lá, fá, ré. Aí sobe um pouquinho. Mi, fá, sol. Aí baixa. Mi, ré, mi, fá. E aí acaba para baixo. Ré, si, né? Ignora aqui essa segunda linha aqui, que não tem nada a ver isso aqui. Tem. É do piano, né? Mas só pensando na linha de cima ali, realmente, né? Uhum. Então, você vê que ela sobe até o dó, que é o mais agudo, depois desce, vai até o ré lá embaixo, depois sobe um pouquinho, depois sobe mais um pouquinho e desce, vai para o si lá embaixo, que é o final da frase. Isso tocando, então, se eu tentar reproduzir isso, já vai me dar uma noção musical muito mais legal. Se eu tocar assim, ó. E acabou lá embaixo, entendeu? O si, que é grave, ficou, né? Aí continua. Então sempre seguindo a linha da melodia. E aí vou lá pro agudo agora, que vai pro ré. Então já é forte já de cara, porque já foi do nada pro ré. Aham. Aí posso diminuir. Eu não lembro as notas não. Deixa eu descer aqui na partitura aqui. Cadê? Apaga aqui essas coisas aqui. E usar o mouse normal aqui. Aí. Aí, beleza. Aí vai lá pro ré aí embaixo, então eu posso diminuir. E aí construir uma música, entendeu? É muito mais do que só notas e ritmos, né? Assim, então vai além disso, né? Então agora tá nesse momento de começar a pensar um pouquinho mais nisso, né? De o que eu tô fazendo com o controle de arco para construir uma música, construir uma frase realmente, né? E pode ser bem exagerado, assim, sabe? Talvez sou exagerado demais, talvez não sei. Mas tem que pensar exageradamente para sair alguma coisa. Porque senão ainda assim Uhum. parece que está muito igual. Então, sabe, Entendi. realmente, o mais forte mesmo, o mais fraco mesmo, bem levinho o arco, sabe? Você pode praticar essas mudanças, né? Até com escala mesmo dá para fazer isso, né? Tipo, por exemplo, essa música tá em Mi menor.
Então, ah, vou fazer a escala de Mi menor. Você pode fazer, ah, vou fazer a escala de Mi menor com todas as notas crescendo. Então você começa aqui. Hum. Tentando começar o mais baixinho possível e subir. Baixo e sobe. Né? E o contrário também, eu posso começar forte e fazer decrescendo, né? Então, e aí você vai ver que é muito mais difícil fazer isso para cima, né? Porque a gente está pensando no questão do peso mesmo, então tem que ser muito diferente o peso, né? Mas precisa entender essas variações que dá para fazer de peso e velocidade para construir uma frase mesmo, né? E não ficar só naquilo. Então, assim, o principal é o final da frase, que a gente já falou sobre isso, né? Para não fazer aquele Uhum. final assim, né? Isso não é o final de frase, né? Isso é outra coisa. Ninguém acaba assim, né? Uma música, se eu estivesse cantando. Parará, tarará, ninguém acaba assim. Mas no violino, às vezes, a gente se deixa levar. E aí sai esse jeito assim, né? Tipo, né? E aí não fica legal, não fica legal. Então, óbvio que, ah, beleza, se é um final que você quer acabar com mais ênfase e tal, né? Sei lá, tem até umas coisas assim, né? Tipo, tipo, sei lá no Vivaldi, né? Tipo, aí beleza, né? Tipo, É. é isso mesmo que você quer, né? Mas, assim, são raros os casos que vão ser assim. Então, a gente precisa se focar em fazer o final de frase diminuindo, assim. Igual a gente fala, né? Então, quando você acaba a sua fala com um ponto final, né? Você, quando acaba com um ponto final, você literalmente faz a mesma coisa, você diminui, assim. Então, por exemplo, quando eu falo, o seu nome é Danilo. Acabou o som. Não é assim, o seu nome é Danilo, né? E acabou. Alguém ia achar que eu era doido se eu falasse assim. Então, a mesma coisa na hora de tocar. Não deixa acontecer isso desse jeito, né? Agora, pensando nisso tudo, tenta tocar aí mais uma vez, mas pensando um pouco nisso, de construir de acordo com a altura da nota. Então, o dó é o ápice dessa frase. Pararararara, e aí volta. Tarararirara, tarararirara. Vai lá. Vamos tentar. Ah, liga o som original aí de novo. Ah, é verdade. Vamos só fazer essa primeira frase aí, só até o si. Tá. E pra cima, Opa, começa pra cima. já ia falar isso, arco pra cima. Nossa, tá feio. Peraí, tá feio. Bem juntinho aí os dedos aí do semitom. Mi, É. sol, lá, si, do, si, lá. Foi melhor do que a primeira vez. Já ficou um pouco mais organizado. Você conseguiu fazer a arcada que eu falei lá, de juntar e tal, deu certo. Mas ainda senti que houve pouca variação. Eu Uhum, acho que o forte pode ser um pouquinho mais e o final bem menos. entendi. Pam, pam, pam. Tipo, aí acabou mesmo. Assim, pam. Vai lá. Opa. Um pouquinho mais pra baixo o sol aí. O sol. Mi, É, eu percebi que ficou alto. sol. É, bem juntinho os terceiros dedos aí.
foi melhor, mas eu senti que só o si que ficou menos, assim. Precisa ser uma escadinha, sabe? Pam, Sei. pam, pam. Fá, ré, mais ou menos, e o si menos. Faz só esse final. Fá, ré, si, fá pra baixo. Opa. Melhor, já foi melhor. Pelo menos teve uma ideia aí. Então, isso que constrói a música, sabe assim? E tem que ser uma coisa orgânica, sabe assim? Não só uma nota, né? Não adianta ser pá, pá, pá. Porque aí não é orgânico, né? Assim, a gente tem que Sim. pensar realmente uma estrutura, né? Maior. Sempre, nunca é nota por nota. É a frase, realmente, assim. Igual a gente fala, né? Quando a gente está falando, a gente não fala literalmente sílaba por sílaba. A gente pensa na palavra e ainda acima dessa palavra a gente pensa na frase inteira do que eu quero transmitir. Então, tipo, agora eu falei a frase inteira do que eu quero transmitir. Tá vendo? Eu fiz uma música numa frase, né? Então, a mesma coisa com o violino, sempre pensar na frase, assim. Então, é até importante, quando vai tocar uma música assim, dividir mesmo, sabe? Faz um risco, assim, passando onde que acaba a frase e começa a próxima. Às vezes a gente tem dificuldade em reconhecer onde que começa uma frase, onde que acaba uma frase. Mas sempre pensa nessa estrutura. E é quase que matemática mesmo, assim. Muitas vezes é bem matemático isso. Se você for ver, tipo, tem mi, sol, lá, aí dá 8 compassos. Aí a próxima frase provavelmente vai dar mais 8 compassos. Quando mudar lá pro tá, tar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 
esteja bem estruturadinha, né? Então, mas pode variar, pode ser uma frase com 4 compassos, pode ser uma frase com 12 compassos, de repente. Mas, sim, geralmente existe alguma fração numérica aí que faça sentido no meio. Então, pensa nisso e, mas tenho dificuldade em identificar. Canta. Cantando a gente Uhum. identifica mais fácil onde que acaba uma frase e começa a próxima, né? E aí marca realmente, sabe? Faz um risco passando assim na pauta, tipo, acabou a frase. E às vezes a frase acaba no meio mesmo, você viu que acabou no meio, né? Tan, 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 acaba no meio do compasso. Aí tem mais um tempinho depois, igual a na cruz do começo. Pam, 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 né? Então, essas frases musicais vão te dar uma noção mais musical para sair, assim, óbvio que você ainda tá no nível iniciante ali, pegando, entendendo e tal, fazendo, mas já está num bom nível iniciante. Então já dá para pensar um pouquinho mais além, não deixar sair a afinação que tá, né? Que terceiro dedo juntinho, segundo É, juntinho. uma hora ou outra, né? Mas no geral começar a pensar um pouco mais, não só em afinação e ritmo, mas numa construção mais musical mesmo, né? Legal. Beleza? Beleza, professor. Mas Vou acho que tá, seguir. tá no tempo bom aí, tá indo bom, assim, pelo tempo que você tem de violino, tá indo bem. Ai, que bom, professor. Obrigado. Porque eu fico até feliz, porque querendo ou não, você vê que o esforço tá dando certo, né? Sim. E assim, até teve legal falar, eu tinha muito preconceito com aula online, não vou mentir, não. Não de música, de qualquer coisa, sabe? Mas, por exemplo, às vezes, por exemplo, quando eu falei que eu fiz conservatório lá de violão, né? Às vezes eu ficava numa situação chata que o professor falava, faz isso aí agora que eu tô vendo. Aí você não conseguia fazer agora, que você acabou de aprender, né? Aí, tipo, poxa, eu tô estudando aqui online, eu paro, aí eu pauso o vídeo. Vou lá fazer. Ah, não consegui? Vou de novo. Eu não tenho aquela hora só pra fazer aquilo com o professor na frente, entendeu? Sim, Então, e assim, a pressão, né, de fazer isso. Até assim, por exemplo, é. agora foi bem. Eu falei de algumas mudanças que você aplicou e funcionou. Fazer as duas ligadas, fazer a cair para baixo, tal, funcionou. Mas é óbvio Uhum. que não tá 100%, né? Assim, não É, tá precisa de treino, exatamente. né? Exato, exato, exato. Então é normal isso, né? Não vai sair na hora. Mas essa é a vantagem de estar online ali. Você pode É, refazer quantas então. vezes quiser. Pausa o vídeo. E assim, eu acho. Eu acho, não, tenho certeza. Eu acho que eu não sou um cara. Eu nunca achei que eu sou um cara talentoso. Eu sempre conheço muitas pessoas que tocam, cantam, pessoas talentosas. Eu não, acho que eu sempre fui muito esforçado, porque eu ficava várias horas lá no quarto, na sala,
tocando, aprendendo várias horas mesmo. Enquanto pessoas falavam, ah, tirei a música rapidinho. Eu ficava muito tempo, tirava, mas assim, é aquela coisa, eu acho que eu não sou talentoso, sou esforçado para aprender. Na verdade, a maioria dos violinistas são assim, cara, assim, que tem talento mesmo, é assim, é pouca gente. Porque, e mesmo assim, mesmo esse talento do negócio ali, assim, até ajuda um pouco nessa fase básica, assim, né? Na fase mais inicial, ajuda ali e tal. Mas é uma coisa que você desenvolve mesmo, assim. Então, quem chega num nível alto não é quem tem talento, é quem é esforçado mesmo, assim. Porque é o Uhum, esforço que faz você evoluir. O talento te leva até um patamar, assim. Provavelmente, essas pessoas que você conhece, que, assim, que tiram música com facilidade no violão e tal, assim, mas é só isso. Não é, tipo, você falar assim pra ele, ah, não, eu preciso tirar um dedilhado aqui de uma música que é de violão clássico com isso aqui e tal. Cara, assim, o cara não vai saber, não vai conseguir fazer. uhum, Porque ele não tem o nível para isso, né? Então, não é só o talento, né? Assim, o talento conta até aquele nível que você está confortável, assim, né? Mas muitas vezes quem tem talento acaba ficando para trás, porque a pessoa não estuda muito quando tem talento. Essa é a realidade, né? Então, por exemplo, eu sempre fui muito bom em matemática quando era criança. Mas era a matéria que eu menos estudava, porque eu era bom em matemática. Então eu tinha que me esforçar muito mais para tirar, sei lá, nota boa em física. Pô, física era muito difícil. Então eu tinha que estudar muito mais. E matemática eu não estudava tanto assim, sabe? E sempre ia bom, sempre rolava tal. Então, mas não por causa disso eu virei um matemático, né? Ou qualquer coisa que precisasse de matemática na vida. Não precisa, né? No máximo eu preciso contar até quatro, né? Um, dois, três, quatro, acabou. Então, o talento te leva até um certo ponto, né, assim. Mas o que faz você realmente evoluir é o esforço, né? É a rotina, é pegar mais vezes, é estar ali sempre, sempre que possível, estar ali junto com o instrumento mesmo, né? É isso aí, por isso que eu tento seguir um padrão de estudo, por mais que na minha cabeça eu tento, sempre de segunda a sexta. Uhum. Ah, não dá, um dia, 2 dias? Sim, acontece. Paciência, né? A Às rotina. vezes tem um final de semana que eu consigo, opa, que nem esse domingo, por exemplo, eu consegui estudar, entendeu? Legal. Aí eu peguei, fui estudando, tirei uma horinha lá, fui estudar. Mas eu acho que tem que ter constância, né? Se você, não consegui hoje, mas pega amanhã, não vou conseguir uma hora, poxa, 20 minutos para você estar sempre com Sim. contato. Porque já aconteceu de eu ficar, sei lá, uma semana sem tocar no violino. Já aconteceu. Por outras questões, né? Aí quando você volta, meu, você já não tá na mesma, principalmente eu acho que para mim que eu sou iniciante, né? Porque, meu, não tá a mesma coisa. Não Sim, tá. sim. Né? É duro mesmo, é duro. Tem que estar ali sempre pegando, sabe? Mesmo que seja assim, no dia mais corrido, eu sempre falo sobre isso, né? No dia mais corrido, não dá pra pegar uma hora, mas pega 15 minutos. Pega um pouquinho ali, faz um exercício, toca uma música, faz uma coisa, assim, para manter pelo menos o nível que tava, assim. Porque se você não Uhum. pegar nada e passa mais um dia, vai decaindo mesmo, assim. E aí Vai. quando você pegar de novo, tá tudo estranho, tudo É, desencaixado, não afina, não organiza, tal. Então é já importante senti isso na mesmo ter essa pele. constância, né, assim, porque é isso que faz a diferença. Beleza, Darilão? Beleza, professor. Obrigado então, viu? Valeu, é nóis. Fico feliz de estar passando por isso com você, de estar Ah, evoluindo, estar realmente ali e tal. E aquele esquemão de sempre, lá, precisou, pode mandar mesmo, pode encher o saco mesmo. Ah, professor, eu tô fazendo uma música aqui, tô fazendo um exercício tal, do módulo tal, grava, manda lá pra mim, aquele esquemão de sempre lá. Eu tô lá, assisto, corrijo, a gente troca umas ideias. E tudo isso que eu vejo aqui, dá pra ver em um vídeo. Se fosse o vídeo tocando essa música, eu falaria as mesmas coisas que eu falei. Óbvio que não tão, né, profundamente, não ia pegar o violino e tocar ao vivo, aham, falar, abrir na tela, tal. Mas tudo isso seria falado também sobre frases musicais, como estruturar isso e tal, né? Que a gente até já falou um pouco sobre isso, né? De aham. final de frase e tal. E aquela coisa, até de repente pra, sei lá, se, né, alguém ver aí o vídeo depois e tal, ficar com dúvida, por exemplo, eu tinha preconceito com aula online. E Sim. tudo que eu aprendi hoje foi com aula online, entendeu? Mesmo sem saber nada de violino, entende? E eu acho que tanto as aulas que a gente tem ao vivo, a cada 15 dias, né, que é praticamente isso aqui, né? Que a Aham. gente fica A gente falando. tá Claro, lá se vendo e tal. praticamente isso aqui. Ter mais pessoas ajuda muito, muito mesmo. E também o contato de ficar mandando vídeos, mandando dúvidas no WhatsApp. Às vezes meu, já aconteceu eu estar na escada aqui, aí eu, nossa, pensando no exercício, eu falei,
pegar um professor. Lembra daquele exercício? Assim, assado? Assim, Sei. claro que eu tenho que ter um simancol, né? Vamos combinar, mas E ajuda, tá bom, meu papel ajuda, é esse, né? Eu tô aqui pra isso. Então é, mas, precisou, teve dúvida, manda lá, ué. mas eu acho que esse é o diferencial, porque às vezes, de repente, você, vou comprar um curso online, comprei o curso online, o curso tá lá, se vira. E, meu, eu acho que no violino não daria muito certo, assim. Tem que Sim. ter algum tipo de acompanhamento. Exato, não é Netflix, né? Tem que É, fazer mesmo e ter feedback, tá ali realmente vendo, né? Por isso que eu tô ali sempre para isso mesmo. Assim, na verdade, o meu maior trabalho é esse, é acompanhar ali, né? Ver os vídeos, corrigir, tá falando e tal, e vendo como que tá, né? E vendo o que que faz, né, com cada aluno, cada etapa. Às vezes o aluno fica um tempo sem mandar vídeo, aí quando manda passou as coisas, mas passou mal feito, vai, pô, tem que voltar porque não ficou legal, tal, assim, que é aquele negócio dos vícios, né? Então, realmente é melhor que mande com mais frequência do que não mandar nada e aí ver que fez errado depois, e aí perde o tempo que você fez, e aí tem que voltar e refazer de novo, perde mais tempo. Então, assim, melhor fazer direito, né, desde o começo. Mesma coisa para quem não tem nem professor nem nada, né? Pô, a chance de você criar vícios com orientação ainda existe. E agora, sem orientação, é certeza, pô, que não vai dar certo o negócio, sabe? Porque realmente, o violino não é violão, você descobriu isso na prática, né? eu descobri isso da. Não vou falar da pior maneira, né? Vou falar da melhor maneira. Boa, Danilo. Beleza. Então, qualquer coisa que precisou, fala comigo lá. E aí a gente troca umas ideias, beleza? Beleza, Arthur? Obrigadão, viu? Valeu, de nada. Prazer em conhecer aí um pouquinho mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.